Nós vamos continuar a nossa série, Firmados no Amor de Cristo, uma série em Romanos, capítulo 8. E eu já quero então convidar os irmãos a abrirem lá no capítulo 8, versículos 5 a 11. E o tema de hoje é: o Espírito habita em vocês. Tanto uma afirmação categórica, o Espírito habita em vocês, como também uma dúvida. Porque eu gostaria que, ao final, os irmãos pudessem fazer uma autoanálise. Que os irmãos olhassem para o próprio coração, para conferir essas características daqueles que têm o Espírito, para poderem colocar em xeque o próprio coração. E, meus irmãos, é uma autoanálise. Não é uma análise do irmão que está do lado, do irmão que faltou, do vizinho, da vizinha, do tio, do pai, da mãe, nem do marido, né? Ou da esposa. Não. Olha para si. Vamos como que estivéssemos olhando para um espelho, para ver as nossas rugas e as nossas imperfeições, para então mudar as nossas rugas e imperfeições conforme o Espírito Santo do Senhor. Amém? O texto diz assim: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito habita em vocês. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do Espírito que habita em vocês. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado, ó Deus, por essa porção maravilhosa da Tua palavra. Encha-nos de Ti, ilumina, ó Deus, as nossas mentes. Trabalhe, ó Pai, os nossos corações, para que sejamos moldados, transformados e possamos colocar em prática a palavra que aqui nos é ensinada, em nome de Jesus. Amém. Numa leitura simples desse texto, fica evidente para nós que o assunto principal é a habitação do Espírito em nosso coração. Não apenas dessa porção até o versículo 11, mas na continuação do texto, a partir do versículo 12, nós também teremos essa mesma ênfase da habitação do Espírito em nós. E na semana que vem eu continuarei o texto para os irmãos verem. E esse texto fala sobre a habitação do Espírito, mas fala tanto o de hoje como o da semana que vem, trazendo a ideia da segurança ou da certeza que os cristãos podem ter com respeito à sua salvação. Existe uma pergunta que nós podemos fazer, que é essa que está aí nos slides. Podemos ter certeza em relação à salvação pessoal? Lendo um devocionário que tenho utilizado em minha casa, um devocionário do John Stott, sobre a Bíblia toda, o ano todo. Esse é o nome do devocionário, um presente de um irmão, inclusive, maravilhoso. Então, lendo esse devocionário essa semana, o John Stott faz algumas perguntas para nós meditarmos. Ele pergunta: a segurança pode ser considerada um ingrediente legítimo? Ou mesmo necessário no discipulado, na vivência de ser seguidor de Cristo? E a segunda pergunta ele diz: os seguidores de Jesus podem afirmar que estão seguros, não somente em relação à verdade do Evangelho, mas particularmente em relação à salvação pessoal? Essa pergunta. Podemos ter certeza em relação à salvação pessoal? E ele faz uma última pergunta: se respondermos afirmativamente essas perguntas, então como discernir entre a verdadeira e a falsa segurança? Eu acho que o texto de hoje tem a ver com essa última pergunta. Se sim, se nós podemos ter certeza da nossa salvação pessoal,
e eu prego aos irmãos, eu prego já há muitos anos, né, uns 6 anos já pregando aqui nessa igreja aos irmãos, e sempre falo que nós podemos sim ter certeza da nossa salvação. Essa pergunta é relevante, essa segunda pergunta: como discernir, ter o discernimento entre a verdadeira e a falsa segurança? Porque às vezes nós podemos ter uma segurança, uma certeza, sou salvo, mas não estarmos de fato salvos. É como o placebo, é como estar tomando um remédio que é falso, está achando que está salvo, mas não está. Está achando que as suas feridas já foram curadas, mas não foram. Está no auto-engano. Por isso é necessário a autorreflexão, para conferir o auto-engano. E o texto nos responde de uma maneira bem simples, para discernirmos se de fato somos salvos. Olha só, olha que coisa simples. Ele fala lá no versículo 9, que é um dos versículos tema. Diz assim: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Paulo responde de uma maneira bem simples, e vai ficar evidente não apenas no sermão de hoje, mas no da semana que vem. Eu estou fazendo uma introdução dupla de 2 sermões, porque a ideia aqui é que o Espírito Santo é a garantia e a certeza de que somos salvos. Se nós temos o Espírito, se Ele habita em nosso coração, nós podemos ter certeza. E isso não é uma falsa segurança, é uma segurança clara, é uma segurança genuína. É isso que Paulo está dizendo. Vocês não estão na carne, mas no Espírito. E o se de fato, ele não está colocando necessariamente em dúvida ou em xeque, mas esse se de fato é uma expressão de certeza. Como no final desse capítulo nós vamos ver, quando ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele não está colocando dúvida que Deus é por nós, ele está dizendo: visto que Deus é por nós, quem será contra nós? Então a ideia aqui é o seguinte: olha, vocês estão no Espírito, visto que o Espírito habita em vocês. E aí, nessa última porção, de uma maneira negativa, nós temos a resposta que nós queremos. Ele diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se alguém não tem, não é de Cristo, quem tem é de Cristo. É só mudar a ordem. Aqui está negativa a frase, mas se nós colocarmos no seu formato positivo, nós entendemos que a nossa segurança, a maneira de discernir entre a verdadeira e falsa segurança, da certeza da salvação pessoal, é o Espírito Santo. É a certeza de que o Espírito habita em nós. Mas agora tem uma questão: como pastor eu posso ter a certeza de que o Espírito habita em mim? Hoje nós já vamos conversar sobre algumas questões, e na semana que vem nós vamos continuar. Bom, eu quero trazer o contexto hoje de uma maneira diferente. Eu quero mostrar para os irmãos que o Espírito é o personagem principal do capítulo 8 de Romanos. Então, em toda a carta aos Romanos, Paulo fala do Evangelho da graça, da nossa salvação, da justificação pela fé somente, da obra de Cristo. Mas neste capítulo 8 em especial, Paulo ele trabalha muito a visão do Espírito Santo, ou melhor, a teologia do Espírito Santo. E no capítulo, ou na pregação da semana passada, nós já vimos isso, quando nos versículos 1 a 4 ele falou que o Espírito nos livrou da lei do pecado e da morte. Como? Aplicando a redenção de Cristo em nós. Eu falei sobre isso semana passada, os irmãos podem conferir no YouTube se perderam. Hoje nós vemos que o Espírito habita em nós, e por isso somos de Cristo. Essa é a garantia. Na semana que vem, nós vamos ver que o Espírito nos guia e nos dá a certeza de que somos filhos de Deus. Ele não apenas nos dá a certeza, mas Ele é o nosso guia. E isso também é uma forma de discernirmos quem tem maturidade espiritual. O maduro espiritualmente não é aquele que tem muito conhecimento bíblico. O maduro espiritualmente não é aquele que faz tudo na igreja, cheio de compromissos, cheio de ministérios, que toca, canta, dá aula, prega e faz tudo. Não. O maduro espiritualmente é aquele que vive no controle do Espírito Santo. Mas deixa para a semana que vem, senão nem dá para pregar semana que vem, né? E aí, continuando o texto, ele diz que o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas e intercede por nós. O Espírito também ajuda no momento da oração, intercedendo por nós. E
Nós que temos o Espírito, eu pulei essa parte aí, mas voltando aí, nós que temos o Espírito, nós somos as primícias do Espírito e aguardamos a redenção. Olha que ênfase maravilhosa sobre o Espírito Santo, e isso é muito importante. Agora, é importante os irmãos notarem que nesse último trecho aí, sobre o Espírito nos ajudar nas nossas fraquezas e interceder por nós, é a garantia das últimas coisas que Paulo vai falar no final do capítulo. É por causa disso, por causa da ajuda do Espírito Santo e da intercessão do Espírito, que Deus age em todas as coisas para o nosso bem, para o bem dos que o amam. Nós gostamos desse versículo, é um versículo que nós sabemos de cor. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, não é? Principalmente em momentos ruins, momentos que estamos passando de lutas, nós sempre retornamos a esse texto. Mas qual que é a garantia disso? O Espírito Santo intercede por nós, o texto anterior. É exatamente por causa da intercessão do Espírito Santo que os eleitos serão glorificados e estão sendo aperfeiçoados. O texto vai falar sobre isso nos versículos 29 e 30, e é exatamente por causa e unicamente do Espírito Santo que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E essa é a temática da nossa série, firmados no amor de Deus. O ponto é bem simples. Meus irmãos, para estarmos firmados no amor de Deus, precisamos ter uma vida plena no Espírito Santo. O Espírito Santo tem que nos guiar, tem que interceder, tem que nos ajudar, tem que nos livrar do pecado. É isso o que nós vamos ver também nessa noite. O Espírito Santo, ele é Deus, a terceira pessoa da Trindade, e ele habita em nós. É Deus habitando em nós e aplicando tudo que Cristo conquistou na cruz e fazendo com que nós cumpramos toda a vontade do Pai. A Trindade trabalha de maneira uníssona, perfeita, plena, para a glória de Deus e para o bem dos salvos. Amém? Vamos lá, vamos caminhar então. O Espírito habita em vocês. Eu vou trabalhar esse se de fato que Paulo colocou aqui. Entendam, Paulo não usou num tom de dúvida, porque ele sabia que aqueles irmãos eram verdadeiramente convertidos. Paulo usou, se de fato, trazendo aí uma certeza, visto que o Espírito. Mas eu vou colocar aqui o se de fato, talvez num tomzinho de dúvida, mas não achando que os irmãos não tenham um Espírito, mas para que os irmãos possam fazer uma autoanálise, tá bom? Então, o Espírito habita em vocês, e aí o primeiro ponto que Paulo nos ensina é esse: se de fato habita, não estão e nem se inclinam para a carne. Se de fato habita, não estão e nem se inclinam para a carne. Vamos ver isso? Olha aí o versículo 5. Versículo 5 diz assim: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Paulo fala sobre duas inclinações. E esse termo inclinação é um termo um pouquinho difícil mesmo para nós entendermos. Nas versões antigas, se você estiver aí na ARA antiga, que era a versão anterior de 1993 que nós usávamos, o termo que vai aparecer aí é pendor. É pender para algum lugar, né? Então ninguém usa mais esse termo, pendor, o pendor da carne, é a inclinação. Mas o termo grego aqui, phronema, o termo grego se refere a mente, pensamento e propósitos. E ele é utilizado, traduzindo um termo que Moisés utiliza lá em Gênesis 6, 5, 8 e 21, utilizando como no lugar de coração. E é esse o sentido que nós precisamos compreender desse termo, de inclinação. Inclinação se refere à inclinação da mente e do coração, ou, de uma maneira mais firme, aos sentidos da alma, desde a razão, do entendimento, dos afetos, de tudo. É isso, a inclinação que Paulo se refere é a inclinação da mente e coração, desejos, vontades e afeições da alma. Então essa inclinação aqui não é meramente inclinação da mente, não é uma inclinação básica, mas é a inclinação do âmago do ser, da alma. É quando a nossa alma se inclina para o errado ou se inclina para Cristo. E meus irmãos, uma coisa que nós precisamos compreender é que naturalmente, ou seja, desde o nascimento, sem ajuda de ninguém, por causa do pecado de Adão, a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente, os nossos desejos, as nossas afeições se inclinam para o pecado.
Isso nós chamamos de natureza pecaminosa, de pecado original. O nosso coração se inclina para o pecado. O nosso coração é pecador, é pecaminoso. Por causa de Adão, todos pecaram e carecem, estão destituídos da glória de Deus. Jesus nos ensina isso. Jesus diz que é do coração do homem que procede os maus desígnios. Jesus nos ensina essa verdade. Como também o profeta Jeremias nos diz que enganoso é o coração mais do que tudo. Enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O profeta pergunta. E logo depois ele fala que o nosso Deus tem acesso ao coração e transforma o coração dando um coração de carne. Olha, Deus é maravilhoso, dando um novo coração. Por isso que a salvação é uma mudança de coração. É no âmago, é no íntimo, é no interior. Nós naturalmente inclinamos para o errado. Agora, aqui nós temos então essas duas inclinações que Paulo fala. A primeira inclinação, no versículo 5, é essa inclinação da carne. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. O viver é a prática, é o andar. Os que vivem praticando, e carne aqui, Paulo está utilizando quase um termo sinonímico de pecado. Então, os que vivem na carne, os que vivem no pecado, vivem pecando, vivem nessa vida pecaminosa, contrária à palavra do Senhor, eles não estão só praticando pecado, o coração deles está cheio de pecado. É o que Jesus ensinou, é o que nós aprendemos em Jeremias: enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. E aí, meus irmãos, nós podemos pensar que, nesse sentido, temos que tomar cuidado com aquele conselho: siga o seu coração. Já viram esse conselho? Siga o seu coração, vai dar tudo certo. Tome cuidado, meu querido irmão, porque o nosso coração, ele naturalmente pende para o mal, pende para o pecado, pende para a coisa errada. E nós precisamos submeter os nossos desejos, vontades, nosso coração, nossa alma, nossa afeição, ou nossas afeições da alma a Deus. Então essa é a primeira inclinação, a inclinação para o pecado, no âmago do coração. E a segunda, a inclinação para o espírito. E é importante destacar que essa segunda inclinação, ela não é uma inclinação natural. Nós não podemos, pelas nossas próprias forças, nos inclinarmos para o Espírito por conta própria. Esse foi um erro de muitas doutrinas. Eu posso citar os nomes das doutrinas, mas para os irmãos, exceto os irmãos seminaristas, não são interessantes. Como pelagianismo, semipelagianismo, arminianismo e esses ismos aí que nós temos. Que são doutrinas que basicamente dizem que, pegando aí a mais esdrúxula, que é o pelagianismo, o homem é bom. O homem não precisa de Deus para se salvar, o homem não precisa de nada, ele consegue fazer o bem por conta própria, ele consegue se autossalvar, só precisa de uma simples determinaçãozinha ali, uma ajudinha de um conselhinho, mas o homem dá conta sozinho e não precisa de Deus para nada. Ele consegue se inclinar para o Espírito, se inclinar para as coisas de Deus, porque ele é forte, ele é poderoso, ele consegue. Capítulo 7 de Romanos, nós não expomos, mas nós não vamos ler agora, mas Paulo disse que isso é impossível no capítulo 7. E nós vimos alguns versículos na semana passada. Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, eu faço o que eu não quero, o mal. Porque existe essa guerra entre carne e espírito. E não é assim que funciona. Por isso, essa inclinação é uma inclinação segundo o espírito com E maiúsculo. Porque precisa de uma operação de alguém externo que vem para o nosso interior, entenda, é uma operação interna, mas de outro, de alguém fora de nós, que vem para nós e muda o nosso coração, que é o Espírito Santo, que habita em nós e transforma o nosso coração. E por isso que nós cremos que a salvação pertence ao Senhor. Nós não podemos ajudar a Deus na nossa salvação, Ele nos salva por meio do seu Santo Espírito. Então essa inclinação, segundo o Espírito, ela é diferente. Naturalmente somos inclinados por pecado, e algo que não é natural é essa inclinação espiritual, que vem por meio do Espírito Santo do Senhor, aplicando a obra de Cristo em nosso coração. E aí, no versículo 9, Paulo então deixa muito claro que os cristãos verdadeiros não estão na carne. E quando ele diz, vocês porém, depois do argumento, ele está dizendo o seguinte, olha, vocês, igreja
de Roma, vocês, Igreja Presbiteriana Nova Aliança, vocês cristãos verdadeiros, não estão na carne, mas no Espírito. E ele vai explicar que somente estando no Espírito e o Espírito habitando em nós, que somos de Cristo. Não existe outra possibilidade. Então o cristão verdadeiro não pode estar na carne. Aqui, antes de nós prosseguirmos, eu preciso denunciar um problema, um erro. Um erro que acontece por causa de uma heresia que é ensinada aí afora, chamada pré-milenismo dispensacionalista. E os irmãos devem pensar o seguinte: pastor, não gosta desse povo aí, porque ele fala muitos contra esse povo. Mas porque realmente corrompe o entendimento e pode trazer impureza para o seio da igreja. Essa heresia, pré-milenismo dispensacionalista, esse erro, essa falsa doutrina, na Bíblia de Scofield, era uma Bíblia igual essa daqui, mas anotada. E aí nos comentários, não na Bíblia em si, mas nos comentários, como essa daqui que eu uso, eles escreveram algumas coisas que eles criam. E eles dividiram a história da igreja em 7 dispensações, e eles dividiram os crentes em 3 tipos. Entre eles estavam os crentes espirituais, os mais santos, e os crentes carnais, que são aqueles crentes que deixam a carne no seu coração, mas são crentes. Meus irmãos, isso não é bíblico, não existe crentes carnais. Nessa afirmação, os cristãos verdadeiros não podem estar na carne, já elimina essa possibilidade. Se é um crente carnal, é triste dizer, mas não é verdadeiro cristão. Não é seguidor de Cristo e está condenado ao inferno. Porque não existe crente carnal. Não existe. Claro, você pode me refutar lá com 1 Coríntios, quando Paulo fala sobre os carnais de Coríntio, mas lá os carnais de Coríntio, Paulo está falando sobre a maturidade espiritual e não moralidade de vida. Os carnais, Paulo usa esse termo para se referir aos cristãos que tinham pouco conhecimento bíblico. E não cristãos que viviam uma vida devassa, uma vida imoral, achando que é possível ser amigo de Cristo e continuar na sua vida imoral. Entenderam a diferença? Então lá em Corinto, ou na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, é uma questão de conhecimento e não uma questão moral. Não existe cristãos carnais e o pré-milenismo está errado por causa disso também. Nós precisamos compreender isso. João Calvino, ele tem essa citação de João Calvino que diz o seguinte: o domínio do Espírito consiste na abolição da carne. Um termo que C.S. Lewis explora em um dos seus livros. Então, o domínio do Espírito consiste na abolição da carne. Aqueles que têm o Espírito não reina, não pertencem ou aqueles em quem o Espírito não reina, não pertencem a Cristo. Olha só, aqueles em quem o Espírito não reina, não pertencem a Cristo. Portanto, aqueles que servem a carne não são cristãos, pois os que separam Cristo de seu Espírito fazem dele uma imagem morta ou um cadáver. A graciosa remissão de pecados não pode ser desmembrada do Espírito de regeneração. Uau! Que frase. Os cristãos verdadeiros não podem estar na carne. Vamos continuar? Vai fazendo uma autoanálise. Isso é importante. Depois eu vou dar mais coisas em relação a isso, para que os irmãos meditem, pensem e confrontem os seus corações. Se de fato, então, o Espírito habita em nós, o Espírito emana vida e paz, e não morte e inimizade. Olha a sequência do texto, a partir aí do versículo 6. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Olha, a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Inimizade aqui fazendo um contraponto com a paz, que foi anteriormente falada. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Olha só, a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida. Vamos primeiro ver essa questão.
E depois nós vamos entender a reflexão sobre a paz. Aqui, morte deve ser entendido em dois sentidos. Primeiro, no sentido espiritual. A inclinação da carne é a morte espiritual. A morte que nos leva ao pecado, a morte que nos leva ao desespero, ao medo, à angústia. Essa morte que nos faz vivermos uma vida existencialmente vazia, sentindo falta de algo. Quando nós olhamos muitas vezes para aquelas pessoas que são do mundo, que são incrédulas, que são pagãs, nós vemos que essas pessoas têm um vazio na alma. Muitas pessoas, depois de se converterem, falam sobre isso. Antes eu tinha medo, eu tinha desespero, eu tinha um vazio existencial, a sombra da morte estava sobre a minha vida, mas agora eu consigo encontrar paz, vida, eu consigo ter calma no meu coração. E isso então no sentido espiritual. Essa morte no sentido de estar afastado de Deus e em inimizade com Deus, nós vamos falar daqui a pouco. Mas também deve ser entendido sim, essa inclinação da carne ser morte como a morte física. Porque o salário do pecado é a morte. E por causa do pecado que o nosso corpo morre. Porque nós não fomos feitos para morrer. Vocês já perceberam que nós temos um anseio pela eternidade? Esse anseio pela eternidade está no fato da nossa criação. A morte não era algo que seria normal, que seria comum à vida. A morte entrou no mundo por causa do pecado. Por isso que todos nós nos preocupamos com a vida além deste mundo. Por isso que no mundo todo, até as sociedades mais primitivas, existem doutrinas religiosas que falam do mundo por vir. Porque nós tentamos e buscamos algo para acalentar o nosso coração em relação à morte e à vida eterna. Então o nosso corpo morre, essa ideia. Mas o espírito é vida. É vida tanto no sentido espiritual, de tirar essa angústia e esse desespero. E vida também nesse sentido de que nós não ficaremos mortos e os nossos corpos mortais ressuscitarão. Mas calma, no final nós vamos ver isso. Então, a inclinação da carne é inimizade contra Deus e do espírito é paz. Paz tanto da angústia, mas a principal paz, a paz de não sermos mais inimigos do Senhor. E aqui nós precisamos lembrar aquele versículo maravilhoso que está em Romanos capítulo 5, versículo 1, que é um versículo também que muitos sabem de cor. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Que paz é essa? Paz que nós temos uma vez que fomos justificados, declarados justos, perdoados mediante a fé, é a paz de não sermos mais inimigos de Deus. E por que éramos inimigos de Deus? Por causa do pecado. Porque o pecado é uma afronta ao Deus justo e ao Deus santo. Porque por causa do pecado, do querermos ser igual a Deus, ou do querermos ser o nosso próprio Deus, nos afastamos daquele que é o doador da vida. E vivemos errantes, ovelhas sem pastor, cada um se desviando pelo caminho afora. E então Deus vem por meio da sua graça e do seu amor, enviando o seu Filho e seu Espírito para nos resgatar da morte, da inclinação do pecado, da inimizade. Por isso que Paulo diz aí no versículo 7, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Quem está na carne é inimigo de Deus, é isso que Paulo está dizendo. Pois a carne não está sujeita à lei de Deus. A lei de Deus é pura, é perfeita, é santa e diz respeito ao que Deus é. Aqueles que vivem conforme a carne não conseguem se sujeitar à lei. Se não tem a ação do Espírito Santo, por mais que tentem, não conseguem agradar a Deus. Até as virtudes, até as coisas virtuosas que fazem para si próprios. Vocês compreendem isso que eu estou falando? Isso é uma coisa interessante, porque não é apenas fazer o bem, mas é fazer o bem para a glória de Deus. Muitas pessoas fazem o bem, ajuda com cestas básicas, ajuda com outras coisas, mas com uma motivação egoísta, ou querendo algo em troca. Eu faço isso porque senão Deus não vai me abençoar. Eu faço isso para conquistar a minha salvação, para evoluir o meu espírito. Eu faço isso com alguma motivação por trás. Eu não faço por amor puramente. Eu faço porque eu quero algo em troca. Ou muitas vezes por causa da aprovação, que é os aplausos. Os irmãos veem isso.
Se nós pararmos um pouco para olharmos as mídias sociais, a internet, Facebook, nós vamos ver pessoas que simplesmente fazem ação social para quê? Para postar, para ter views, para ter curtidas, para mostrar para o mundo tanto que elas são boas, que elas conseguem fazer o bem. Motivação egoísta. Até o bem que fazem, até as virtudes, não conseguem agradar a Deus. Por quê? Porque não está sujeita à lei de Deus, e não é feito para a glória de Deus unicamente e por amor. Por isso que os cristãos podem mudar o mundo de uma maneira diferente, porque nós não fazemos por motivações egoístas, mas fazemos por amor a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Aleluia. Então esse é o ponto. A inclinação da carne é inimizade, mas a do Espírito é paz. E aí nós temos essa resposta categórica. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mais uma vez, nós estamos encerrando mais um ponto dizendo que é impossível estar na carne e agradar ao Senhor. Lá em João, 1 João 2,15, João fala de uma outra forma. Eu trouxe aí o texto. Ele diz: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Amar o mundo, as coisas que há no mundo, os prazeres da carne, a cobiça, a riqueza, os prazeres, o entretenimento. Não amem o mundo. Esse mundo está condenado, está debaixo de maldição. O mundo verdadeiro e perfeito é o eterno. É isso que o Senhor está nos ensinando. E é interessante porque o autor de Hebreus, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus, em Hebreus 11:6. E utiliza esse mesmo termo, agradar a Deus, ou essa mesma expressão, agradar a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, estar na carne é viver uma vida sem fé, genuína e verdadeira. É depender de si próprio, tanto para a sua autossalvação, como para determinar a sua própria vida. E esse é um problema muito sério. Em terceiro lugar, e aqui já mudando um pouquinho o tom, né? Antes um tom bem forte, olha, nós não podemos agradar a Deus estando na carne, mas aqui em um outro tom, Paulo ele vira para aquela igreja e diz, olha, vocês são diferentes, disso que eu estava falando anteriormente, e ele traz uma palavra de consolo e conforto, para que nós entendamos por que é importante termos o Espírito, e ele diz, se de fato habita, são de Cristo, e ressuscitarão para a vida eterna. Eu vou ler todo esse texto para os irmãos. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, visto que de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça ou da justificação. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará, dará vida também ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Aleluia. E termina de uma maneira muito linda esse texto. Bom, algumas coisas aqui. Uma coisa que nós estamos falando, e para deixar claro, o Espírito Santo habita em todos os que são de Cristo. E aqui nós precisamos compreender essa verdade com muita clareza, porque também há um falso ensino que diz que o Espírito Santo é uma segunda bênção. É dado aos crentes mais especiais, aqueles que buscam por meio de um segundo batismo, que não um batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é revelado por meio de glossolalia, o falar de línguas estranhas. E nós não cremos nisso. Nós cremos que o Espírito Santo, ele é a bênção, sem ele não há conversão, não há genuína conversão, e que todos os que são de Cristo têm o Espírito. E é impossível ser de Cristo sem ter o Espírito. É isso que o texto está dizendo, não é? Ele diz exatamente isso no versículo 9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se não temos o Espírito Santo, não somos de Cristo. Não caiam nesse falso ensino. E
essa verdade é maravilhosa e bíblica. Em vários outros textos nós vemos essa verdade. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3, 16: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 14, Paulo exortando Timóteo a guardar o bom depósito, utilizando essa figura do bom depósito para falar sobre guardar a fé, guardar as doutrinas, guardar aquilo que foi ensinado a ele. Ele fala: guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Então é somente por meio do Espírito Santo que nós podemos guardar o bom depósito, a fé, até o fim. E lá em Efésios capítulo 1, um texto que vale a pena depois os irmãos lerem em casa, aonde nós vemos a obra da Trindade na nossa salvação, o Pai elegendo, o Filho nos redimindo. No finalzinho tem a obra do Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo trabalhando em conjunto para nos salvar. E lá no final diz: em quem também nós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo é comparado ao selo que nos dá a certeza da salvação. E também no versículo 14, o qual é o penhor. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. É o selo e o penhor da nossa herança. Não existe herança para aqueles que não têm o Espírito Santo. Todos os que são de Cristo têm o Espírito Santo. Essa é a verdade. Agora eu queria mostrar para vocês essa verdade que eu falei, que a Trindade trabalha em prol da nossa salvação, para a glória primeiramente de Deus e também para a glorificação dos seus. Olha que coisa maravilhosa, o Espírito Santo aqui, ele é chamado de Espírito de Deus, no versículo 9, logo aí no início. De fato o Espírito de Deus habita em vocês. Depois ele é chamado de Espírito de Cristo, o Espírito de Cristo habita em vocês. No versículo 10 é dito que Cristo está em vocês, ou seja, Cristo está por meio do Espírito. E no versículo 11 é chamado de Espírito daquele que ressuscitou Cristo entre os mortos, que é o Pai. O Pai ressuscitou o Filho dentre os mortos e é o Espírito daquele. O que nós temos aqui? Uma interação maravilhosa entre a Trindade. O Espírito de Deus, o Espírito do Pai, o Espírito de Cristo é o mesmo Espírito, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. E outra coisa maravilhosa é porque se é dito que é o Espírito do Pai, o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo, significa que Cristo é Deus, que Cristo ele é divino. Um problema, algumas pessoas rejeitam a ideia de Cristo ser divino, mas Cristo é divino. Ele também é uma das pessoas da Trindade. Então é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um único Deus, mas que subsiste em três pessoas. E essas três pessoas trabalham por aqueles que nele esperam. Isso é maravilhoso. O nosso Deus, ele age para nos salvar. As três pessoas estão envolvidas na salvação. O Pai elege, o Filho morre, mas o Espírito nos chama, aplicando no tempo, hoje, algo que aconteceu há 2000 anos atrás, em nosso coração e habitando o nosso coração. Então, quando nós falamos para as crianças, sempre a gente conversa com crianças, convide Cristo para morar no seu coração. O que na verdade está acontecendo é o quê? O Espírito Santo, que está habitando no coração daquela criança, que está habitando em nosso coração. E se o Espírito Santo habita em nós, Cristo habita. Deus Pai habita. Porque são três pessoas, mas um único Deus. Isso é maravilhoso. Vamos continuar? Então, na sequência, no versículo 10, agora o versículo 10 é um versículo um pouquinho complicado. Paulo, ele nos diz que o nosso corpo mortal, pecaminoso, morrerá, mas nós, os justificados, temos o Espírito da vida. Olha só, versículo 10. Se, porém, Cristo está em vocês, através do Espírito Santo, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Está morto, tanto no sentido espiritual, como também no sentido físico. O corpo irá morrer, o corpo se corrompe. Mas o que há dentro de nós é algo diferente. Nós estamos em um corpo que se corrompe, um corpo pecaminoso, um corpo que morrerá, mas existe um princípio lá dentro que é totalmente diferente, um princípio que é vida,
que não é meramente um princípio ou uma força, mas um ser, uma pessoa, o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é vida por causa da justiça. Então ele está em nosso coração e ele gera vida em nosso coração por causa da justiça de Cristo, da justificação. E eu tenho falado aos irmãos que a justificação é exatamente não ser condenado, é ser declarado justo, é a nossa salvação, é o perdão que temos mediante a fé, justificados, pois, mediante a fé. Então temos o Espírito. Entendendo assim o versículo 10, fica mais fácil de entendermos o próximo versículo, onde é dito que o Espírito daquele que ressuscitou Jesus nos ressuscitará também para a vida eterna. Olha o que o texto diz: se em vocês habita o Espírito, e nesse versículo ele vai dar várias ênfases da habitação do Espírito. Então, se o Espírito habita em vocês, calma, não tenham medo. O corpo vai morrer por causa do pecado, o corpo é morto por causa do pecado, mas calma. O Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos é um Espírito poderoso. E ele continua dizendo, não é apenas o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos apenas, mas é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus. O Pai ressuscitou, mas o Espírito ressuscitou. Então o mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará, ou dará vida, essa expressão no grego, também o corpo mortal de vocês, por meio do Espírito que habita em vocês. Existe uma discussão aqui também nesse versículo, sobre o que significa esse dar vida ou vivificar. João Calvino, por exemplo, ele diz que aqui não está falando necessariamente da ressurreição final, mas está falando da operação contínua do Espírito Santo, que gradualmente mortifica os resíduos da carne e renova a nossa vida celestial. Isso faz sentido? Se nós continuarmos o texto, nós vamos chegar num versículo que fala para nós mortificarmos a carne pelo Espírito. Então sim, faz sentido entender não apenas como a ressurreição final, mas também com esta vida que Ele já nos dá no aqui e agora. Uma vida que nos faz lutar contra o pecado, que nos inclina para o Espírito, que nos faz abandonar os erros. Mas eu creio que não podemos pensar apenas nisso, porque senão o versículo anterior seria muito difícil de interpretarmos. E Paulo, ele não está falando apenas da vivificação aqui e agora, espiritual, para uma nova vida, uma transformação de vida, viver em novidade de vida sem pecado. Paulo está falando sim da ressurreição do corpo, porque ele citou Jesus, o Espírito que ressuscitou. E Jesus, ele ressuscitou o seu corpo mortal, que morreu ali na cruz, foi ressuscitado. E foi ressuscitado diferente. Se os irmãos se lembrarem, Lázaro foi ressuscitado, não foi? Mas Lázaro voltou a morrer. Jesus não. Jesus nunca mais morreu. Jesus está vivo há mais de 2000 anos e continuará vivo para todo sempre. E o seu corpo não envelhece. É um corpo perfeito e glorificado. E é isso que Paulo está dizendo. É o mesmo poder que opera em vocês. É esse poder que está dentro de vocês. E é esse poder que vai ressuscitar esse corpo mortal, que apodrece, que é comido por vermes, mas vai ser ressurgido para a glória de Deus. Porque o Espírito está em vocês. Porque o poder de Deus está em vocês. Por meio do seu Espírito que habita em vocês. Não é pouca coisa, meus irmãos. É a maior graça. É a maior honra. É a maior glória que podemos ter. Amém? Conclusão. Os que são de Cristo vivem no Espírito. Eu quero, na conclusão, fazer a leitura desses dois textos, Gálatas e Colossenses, aonde nós paramos. E por fim a gente vai pular para algumas aplicações, porque esses textos nos mostram isso daqui. Os que são de Cristo vivem no Espírito. Eu trouxe os textos aqui nos slides, os irmãos podem me acompanhar. E eu dei algumas ênfases, percebam essas ênfases. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si. Opostos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não existe cristãos carnais. Cristãos carnais são cristões. Literalmente, não existe. Para que vocês não façam
o que querem. Ora, as obras da carne são conhecidas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já vos preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus, porque não têm o Espírito. Se praticam essas coisas, não têm o Espírito Santo e não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tudo como fatia de um único fruto. O fruto é tudo isso. É amor e todas essas fatias maravilhosas desse fruto. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne, morreram. Lembra que eu falei? Morreram e ressuscitaram com Cristo. Crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Agora olha Colossenses. Nós já lemos, pensem nas coisas lá do alto, se vocês ressuscitaram. Busquem as coisas lá do alto, se vocês ressuscitaram com Cristo. E aí, na continuidade ele diz: portanto, se Cristo é a vida de vocês, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. A avareza é a idolatria do dinheiro. É aquele que idolatra o dinheiro ao ponto de não conseguir ser generoso, não conseguir fazer o bem com aquilo que Deus deu a essa pessoa. Vive em prol das suas riquezas. Por causa dessas coisas é que veio a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, não sobre os salvos, sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas coisas quando? No passado, não agora, no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, não vivem mais nessas coisas, porque se converteram. Abandonem, então, igualmente, todas essas coisas: ira, indignação, abandone, então, igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Cristão xingando, palavrões obscenos. Isso é terrível, isso é terrível. Então, abandone, não mintam uns aos outros, uma vez que vocês já se despiram da velha natureza com suas práticas, e se revistam da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. É um trocar de roupa. Tirem a roupa do velho homem e vistam a roupa do novo homem, segundo quem? Cristo, aquele que nos criou. Diante desses dois textos, meus irmãos, eu quero fazer algumas aplicações práticas. A primeira aplicação é essa: faça uma autoanálise de sua vida. Olhe aí para o seu interior. Se o seu coração e mente se inclinam para a carne, arrependa-se e creia em Cristo. E através do Espírito, mude de vida. Isso é conversão. Vocês viram o texto? Vocês viram o que é para nós abandonarmos as imoralidades, os pecados? Vocês viram que isso não está no Antigo Testamento, né? Tem muita gente que divide, né? É um entendimento errado, entendam. Eu estou fazendo esse argumento, mas esse é um entendimento errado. Tem gente que diz: não, o Antigo Testamento já era, agora é só o Novo. Como se o Novo não tivesse ensinos assim de abandonar pecado. Então é o ensinamento do Novo, mas entendam, nós não cremos que o Antigo Testamento já era, não cremos assim. Nós cremos na continuidade, na aliança do Senhor. Mas, mesmo se você ouvir esse argumento, o Antigo Testamento já era, mas o Novo também fala sobre isso. Paulo fala sobre a lei do amor, mas diz: fuja da imoralidade, não minta, cuidado com a ira, com a discórdia. Tudo isso está nos 10 mandamentos, tudo isso está na lei do Senhor. Porque não muda. O que é certo e o que é errado, não importa a época. Não importa se tem um filósofo, um político, um sei lá quem, um professor, um mestre que quer nos dizer que o errado mudou, agora o errado é certo e o certo é errado. Não, certo é certo e errado é errado. Então, se você se inclina, se o seu coração e mente estão se inclinando para a carne, arrependa-se
e creia. Arrependimento e fé é conversão. É quando você reconhece que é pecador, decide mudar de vida, crê que o sacrifício de Cristo é suficiente e recebe o presente do Espírito. E é o Espírito que vai te mudar gradualmente. Ele vai te dar novos desejos. Agora, se você olhou para o seu coração e viu que o seu coração, no seu coração, em seu coração, há morte e inimizade, angústia e desespero, meu irmão, minha irmã, busque a Cristo e peça para que Ele te dê o Espírito da vida. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Se você não tem vida e paz, peça ao Espírito. Arrependa-se, creia, se converta, e o Espírito te dará vida e paz. Eu converso com muitas pessoas que, ao passarem por esse processo de conversão, de mudança, de transformação de vida, falam: olha, pastor, antes eu estava em desespero e angústia, mas agora eu tenho uma paz que eu não consigo nem explicar. As coisas ainda continuam a acontecer, os problemas, as doenças, o trabalho e não sei o que, mas eu tenho paz. Eu não sei o que está acontecendo. Eu consigo sentir paz, é uma alegria que eu não consigo nem descrever. E por quê? O Espírito Santo está habitando o seu coração, está trazendo vida e paz. Não é que o crente não fica triste, não é isso. Nós nos entristecemos, algumas circunstâncias tiram a nossa paz, nós ficamos às vezes preocupados e desesperados, mas não sempre, porque nós temos Cristo e nós temos esperança, e a nossa esperança não se limita a essa vida, e nós conseguimos ter paz, mesmo em meio a uma pandemia. E se o Espírito já habita em seu coração, você que ao se autoanalisar, teve a confirmação de que é crente, o Espírito habita o seu coração, você tem vida e paz, persevere em viver segundo o Espírito. É o Espírito que vai te dar força para guardar esse depósito, o bom depósito. Mas persevere segundo o Espírito, adorando-o pela certeza da vida eterna e da ressurreição. A adoração é a resposta de um coração salvo. Um coração que não é salvo não quer adorar. Um coração salvo deseja adorar. Essa pandemia está nos mostrando como estão os corações. Se você não está sentindo vontade de adorar a Deus, em casa, claro, diariamente, culto familiar, diariamente, mas também publicamente com os irmãos, sonde o seu coração. Um coração salvo, um coração que entende tudo isso que eu falei, deseja adorar ao Senhor. Uma última aplicação: pregue o evangelho verdadeiro e bíblico aos seus amigos. Não entenda como duas características diferentes. O evangelho verdadeiro só é o bíblico. Não existe outro evangelho verdadeiro a não ser o bíblico. Pregue o evangelho bíblico, pregue o evangelho verdadeiro. E que evangelho é esse, pastor? É o evangelho que diz: é impossível estar na carne e agradar a Deus. É o evangelho que diz que os que estão na carne não estão em Cristo, e nós precisamos renunciar à carne. Mas é o evangelho que diz que todos que têm o Espírito têm o poder da vida em seus corações, e mesmo que o nosso corpo mortal venha a morrer e irá morrer, todos nós morreremos um dia, mas nós ressuscitaremos, porque Ele nos ressuscitará. Então é um evangelho que bate sim no pecado, confronta as nossas idolatrias, mas é o evangelho da graça, da salvação, da vida eterna, da ressurreição. Pregue esse evangelho. Não pregue um evangelho de açúcar, como diz Charles Spurgeon, um evangelho pregado aí que não muda o coração, que é um placebo, que é agradável aos ouvidos, que as pessoas estão em busca, mas que é fogo e palha, e vai levar muitos para o inferno, porque não se arrependeram verdadeiramente. Pregue a Bíblia
A Bíblia é a palavra do Senhor. Curva sua cabeça e ore.